Olá meus amigos, estamos mais uma vez aqui. Vamos comentar sobre a palavra do Senhor Deus. Façamos uma oração antes de iniciarmos este estudo. Senhor meu Deus, abra o nosso entendimento, conhecimento, para que tudo o que nós falarmos a respeito da sua palavra seja através do Espírito Santo, que ele haja, faça a diferença, faça a sua ação em nosso coração. Em nome e por amor do Senhor Jesus te imploramos, ó Pai. Bom pessoal, capítulo de hoje, 21. Bom pessoal, capítulo de hoje, 21 de Gênesis. Este capítulo nós vamos estar mais Neste capítulo nós estaremos mais próximo sobre a história do nascimento de Isaac. Mas como nós bem sabemos e já vimos em outro vídeo aqui, já havia nascido o outro filho, de Abraão, porque Sara, ouvindo a promessa de Deus a Abraão, deu a escrava dele para ter um filho, para ter como se fosse no local dela, no lugar dela, como era a tradição em alguns povos lá daquela região. O que acontece? Depois nasceu um certo ciúme no coração de Sara. Futuramente nós veremos que existe também um espírito de ciúme. Bom, acontecendo isso com ela, fica até complicada uma situação, imagine, né? Você não teria aquela intriga entre uma ou outra. E fica muito explicitado aqui no versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Coisa de menino, menino faz isso mesmo, intriga. Quantas vezes a gente, quando era criança, fazia coisas que hoje nos arrependemos. Criança não tem aquele discernimento do que é o certo e o errado, como um adulto deveria ter. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Veja só, lançar fora o menino, que ele não vai herdar junto com ele. Bom, sabemos que naquela época a terra não tinha o valor que tem hoje. Existem boatos até na minha região, onde um fazendeiro, há uns 40 anos atrás, trocou 10 alqueires de terra por um rádio. Imagine hoje o valor de um rádio, e naquela época, então, para ele dar 10 alqueires de terra por aquele rádio. Então imagina lá, como nós também notamos na história de Jó, onde ele diz que perdeu tudo, mas citam apenas os animais e os familiares deles. E as terras? Bom, já temos outro indício de que a terra não tinha o valor que tem hoje, escritura e tudo. Voltando ao assunto, não herdaria com ele o que seriam as coisas materiais, correto? Ouro, os animais, juntas de bois, gado miúdo, que veremos mais para frente, chamam gado miúdo, são ovelhas, cabras, são o gado miúdo que é explicitado na Bíblia. Voltando ao assunto principal, então ela diz que não herdaria ele. Mas qual seria a principal coisa? Seria ele herdar às vezes 200, 300, 1000 cabeças? Ou seria a promessa divina? O que vale mais para você? Uma herança física ou uma herança espiritual? Vejam a diferença, o que poderia estar muito mais além do que os nossos olhos ou o nosso entendimento. Qual das duas heranças que a Sara estava preocupada? A princípio eu acredito que era a herança física. Os animais, o ouro, até mesmo os escravos, que daí seriam divididos. Como ele era o primogênito, teria mais direitos do que o outro menino, que estava por nascer, estava nascendo. Mas qual é a grande diferença? Pense você. Imagine o que aconteceu. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, o primeiro filho, Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Por quê? Já quando Deus criou, não fez macho e fêmea? Então, a esposa de Abraão era Sara.
e não a Agar. Você tem que dar ouvidos à sua carne, à sua metade, à sua esposa, ou à esposa ao seu esposo. Não é quando alguém fala, não conte para o fulano. Espera aí, se um pastor ou pastora está tentando separar você do seu esposo ou você da sua esposa, presta atenção, isso não é de Deus. E ainda diz que veio em sonhos essa visão. Muito cuidado com isso, já me aconteceu isso. Em tudo que a Senhora te diz, ouvi a sua voz. Em Isaque será chamada a tua semente. Veja só, a principal coisa não era as coisas físicas com que provavelmente, não estou dizendo que seja isso, não conheço o coração dela, quem sou eu para julgar, mas provavelmente o que me vem quando eu li essas histórias foi que ela estava preocupada com a parte física. Mas quem que seria dono da parte da herança espiritual que ficaria? Seria promessa para Abraão. E a promessa dele foi prometido Isaac. Sara que se interveio, entrou no meio e vamos colocar o meu dedo aí e dá, já que Deus prometeu, vai dar para a serva. Vou dar a serva para Abraão e ela ter o filho. Muitas vezes a gente atravessa a vontade de Deus. Não demorou uns 20 anos. Até aquela promessa ser cumprida desde a primeira vez. Mas quando Deus promete, Ele cumpre, meus irmãos. Procurem ficar atentos a essas promessas. Por quê? Vejamos o seguinte, versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Vamos traduzir para um português mais brasileiro, para você entender melhor, e eu também, porque da primeira vez que eu li, não entendi. Ímpio lendo a Bíblia vai dar no quê? Coisa boa não é. Mas vejam só, qual a principal coisa? Eu te prometi e estou te dando. Eu prometi a você com a sua alma gêmea, a você com a sua mesma carne, a Sara. Se eu prometi a vocês, eu cumpri. Estou te dando Isaac. Mas a esse outro também é teu, eu também o amo. Não é, talvez não era nem para ter acontecido. Deus não, digamos assim, não esperaria que ocorresse aquilo que ele tinha prometido para o casal, não para uma terceira pessoa. Mas não deixaria desamparado, porque era descendente de Abraão. Meus irmãos, pensem nisso, fiquem com Deus.